Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te reproduzir as 3 entrevistas que Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista, deu ao vivo nas rádios de Porto Alegre nas últimas horas. A primeira que eu vi foi na Rádio Gaúcha, ele foi nos estúdios da Rádio Gaúcha por quase 1 hora, depois teve a conversa com o pessoal da Rádio Grenal pela manhã, aí por telefone e agora por último na Bandeirantes, que ele estava direto, também por telefone, mas direto no CT assistindo o treinamento do Renato e aí disse, olha, falou com a galera. É óbvio, eu ouvi atentamente essas entrevistas, deu mais de 2 horas de conteúdo, eu vou tentar resumir aqui. Esse vídeo vai naturalmente ficar longo, porque é muita coisa, mas a ideia é te trazer aqui o que de mais importante o dirigente falou, beleza? Antes, preciso te dizer, vai na KTO, KTO.com, não tem aplicativo, é site mais fácil, KTO.com, te registra lá com o código JBFilho e ganha um bônus. Quer saber? Tem Grenal no final de semana, olha só as KTOs, velho. Tem coisas malucas de especiais, você vai entrar no KTO.com, vai fazer teu registro, vai usar o meu código JBFilho, vai ter ali na coluna da esquerda, especiais Grenal 441. E assim tem coisas maravilhosas. A partida terá 1 ou 2 pênaltis marcados, mais de 3 tá pagando, tá triplicando a tua aposta se ela tiver pelo menos um pênalti. Depois, Ener Valencia marca a qualquer momento com assistência do Alan Patrick, 8, tá? O Ener Valencia vai jogar, mas não vai fazer nenhum gol, 1.6. JP Galvão joga, mas não faz nenhum gol, 1.4. Kahneman expulso durante a partida tá pagando 8. Mercado recebe amarelo no jogo, 2.7. Isso aqui é quase que roubado do sueco, porque a chance do mercado ganhar amarelo é gigantesca. O Reinaldo recebe amarelo por reclamação, 3. Renato Portaluppi ficará sem conceder a entrevista coletiva após o Grenal, tá pagando 5. Um dos técnicos será expulso, 11. Olha, tá ótima essa aqui, hein? E Wanderson e Pavon, cada jogador terá mais de 1,5 chutes a gol, ou seja, 2 chutes a gol pelo menos, 8. Esse aqui também tá bom, hein? Cara, tem várias coisas boas. KTO.com agora te registra, usa meu código pra brincar, pra te divertir na KTO, beleza? Gente, vamos lá. Primeiro na Rádio Gaúcha, quase 1 hora nos estúdios da Rádio Gaúcha na quinta-feira à noite. Explicando o quê? O Grêmio e o Inter querem VAR no Clássico Grenal, pediram para a Federação Gaúcha, mas lembrou que o Grêmio foi voto vencido lá atrás quando tinha pedido VAR no Gauchão e acha que faz sentido ter na reta final, embora esteja no regulamento que não possa, e eles estavam tentando isso com a Federação Gaúcha de Futebol. Mas o ponto alto que eu quero destacar aqui foi sobre Diego Costa. Ele foi muito claro, dizer, olha, o Diego Costa é um cara muito comunicativo, brincalhão, chegou fazendo amizade com todos no clube, não só com os atletas, mas com o staff dos jogadores também, completamente diferente do que era falado na imprensa. Que é um cara muito bom de vestiário, e na época se dizia que não era e tal, ele disse, olha, a percepção de quem tá hoje com ele no Grêmio é totalmente feliz, é totalmente boa, é ao contrário, ele tá feliz e as primeiras impressões são as melhores possíveis. O Bruno comemorou também nessa entrevista da Rádio Gaúcha que a negociação com o Pavon não vazou na imprensa. E até ele disse, olha, ultimamente tá vazando pouca coisa na imprensa, o Grêmio tá bem fechado. Garantiu que eles estão atentos ao mercado, mas que já tem 3 centroavantes para a temporada, Diego Costa, André Henrique e JP Galvão, que hoje não estariam tentando um outro jogador para a função. Que o Mike, lateral esquerdo, foi contratado porque vinha se destacando há um bom tempo, sendo olhado pelo CDD, passou pelo crivo dele, pelo do Renato, e aí eles foram lá e viram que era um jogador de característica na lateral diferente, mais defensivo, e contrataram. Mas que ainda tem o Cuiabano, tem o próprio Wesley da base, o Reinaldo, o Mike, o Cuiabano e o Wesley da base. Hoje são os caras que compõem a lateral esquerda do Grêmio. Não trouxeram zagueiros porque tem ótimos zagueiros no elenco. E até lembrou, olha, o ano passado, quando o Grêmio contrata o Rodrigo ali, a questão era essa. Por que tem tanto zagueiro? Tem 7 jogadores na defesa, tem 7 defensores, não é muito e tal. Ele disse, olha, agora a gente não precisava contratar zagueiros, tá bem servido por ali. Relembrou nessa entrevista na Gaúcha que viralizou um corte dele com o Duda Garbi, quando ele fala o seguinte, olha, nós perdemos só o Soares. E aí todo mundo ficou falando, pô, tu tá tratando como só o Soares. Mas ele justificou que logo depois dele ter falado que quando estava na conversa com o Duda Garbi, ele viu que ele falou só o Soares e falou, tô falando quantitativamente, mas nós entendemos a importância e o quão significante era perder o Soares e tudo mais, mas que aí não foi pro corte, aí não viralizou e tudo mais. Garantiu que a direção quer renovar com o Jardiel nos mesmos moldes do Gustavo Nunes, que é um contrato de produtividade. E aproveitou também para falar sobre Groi, porque ele disse assim, olha só, o Groi sempre tem as portas abertas para voltar, mas o próprio dirigente disse, hoje é mais improvável porque ele continua no seu clube da Arábia
e não teve rescisão e o Grêmio está bem servido de goleiros. E o Bruno se defende dizendo, gente, olha só, eu relembro, já tinha dito para vocês, eu tentei por 3 oportunidades falar com o agente do jogador, eles disseram, olha, ele ainda tem contrato. E todo mundo criticou, disse que a torcida estava se despedindo, que o Groi estava fora, o Groi segue no mesmo clube da Arábia. E é verdade, porque eu já trouxe aqui para vocês, o Groi teria que abrir mão de alguns milhões de reais e o clube lá não quer pagar, e ele disse, não vou abrir mão, então ele está cumprindo o contrato até a metade do ano e não tem o que fazer. Rádio Grenal. Antônio Bruno também falou com o Rec, com o Dalpisol, com o Abchecker, com o pessoal que estava por lá na Rádio Grenal. Entre outras coisas, nessa entrevista, ele defende o aumento de número de estrangeiros no campeonato brasileiro, diz que é a favor de aumentar, que o campeonato brasileiro, que o futebol brasileiro, na verdade, ele tá com um número escasso de jogadores bons para as funções, não é mais o que acontecia anteriormente, que tá difícil de contratar bons jogadores e os jogadores bons vão para a Europa ou ficam muito caros, e que aqui no Brasil hoje, tu tem muita disputa assim, se tu abrir o leque melhora essa situação. Disse que, como no mercado de fora, Paraguai, Uruguai, Argentina, ninguém consegue pagar o que o futebol brasileiro paga, se abrir o leque fica bem mais interessante. Ele abriu chance da renovação do Jeromel, por quê? A pergunta foi, olha, o Jeromel tem contrato só até metade do ano e tem alguma possibilidade dele renovar, dele ficar e tudo mais, mas ele disse, não, nada impede da renovação do Jeromel acontecer, dele ficar por mais tempo, dele ficar até o final do ano, só que ninguém ainda tem essa certeza porque tá muito cedo. Tratou com cautela e disse que a direção e o departamento médico estão tratando com cautela a situação do Carvalho, volante, né? Porque não tem uma previsão exata para retorno dele, a única coisa que o Grêmio quer é que não tenha uma nova lesão. Ele só vai jogar quando estiver 100% apto para não ter a recorrência da lesão. Acredita que não há nada que o Grêmio pudesse ter feito para controlar ou para evitar a nova lesão do Jonathan Robert, que apesar de ser do mesmo joelho, é uma lesão diferente da que ele sofreu. E aí pediu para a imprensa ir atrás dos números, que diz, todo mundo fala do departamento médico gremista, mas nós temos muita confiança nesse departamento médico, e bancou dizendo, olha, é só olhar, no ano passado, no número de lesões no futebol brasileiro, o Grêmio estava ali na 13ª colocação, não era entre os clubes que mais tinham lesões, e se fala tanto do departamento médico gremista. Cuiabano, ele defendeu o Cuiabano, dizendo que a direção ainda acredita nesse jogador, que considera que é um lateral que também pode jogar em outras funções, mas que vai prioritariamente brigar pela lateral, que é um jogador que está tendo dificuldades por muitas lesões, negou que tivesse algum tipo de problema extra-campo com ele, de falta de comprometimento, outras coisas, e disse, olha, esse é um jogador que não só se falou no meio da conversa na Rádio Grenal sobre a proposta do Torino, ele disse, olha, já tivemos inúmeras consultas de vários países por ele, justamente por conta dessas características. Por fim, chego na entrevista concedida por Antônio Brum na Rádio Bandeirantes. A primeira questão. Como ele já tinha descartado na Gaúcha que não vinha mais centroavante, mas tem um fato novo, né? Que é a pichação no muro do Botafogo pedindo fora o Tiquinho Soares. E ele disse que não estão mais olhando essa situação desse jogador, que o Grêmio chegou a fazer uma proposta oficial. A direção do Botafogo confia muito nele, o John Textor quer ter ele por perto e o Grêmio não vai tentá-lo a partir de agora. Então, tá descartado o nome, eu sei que uma galera tava querendo saber se o Tiquinho Soares podia vir e tudo mais. Não quis confirmar que JP Galvão e Lucas Bezosi vão deixar o Grêmio na metade do ano. Diz que é fevereiro e que é muito cedo para decretar uma coisa dessas. Embora todos nós saibamos que a tendência é que essas duas saídas aconteçam. Mais do que isso, é difícil agora a saída dos jogadores. Na tendência, ou na teoria, o grupo de jogadores do Grêmio vai ser esse que tem pelo menos até a reabertura da janela. Por quê? Os jogadores que poderiam sair, as janelas já estão fechadas na maioria dos países, dos lugares e tudo mais. Então a tendência é que o Grêmio tenha esse elenco, nem contrate mais, nem saia jogadores até o dia 10 de março. Dia 7 de março, fecha a janela agora, falta pouco tempo, o Grêmio não está negociando com ninguém. E até o dia 10 de julho, o Grêmio deve ficar com esse elenco aí sim, quando vai fazer reforços pontuais, pensando no Campeonato Brasileiro. Sobre o porquê fizeram um contrato longo com o Mike, lateral esquerdo. Ele disse, olha, é um jogador jovem, 24 anos, com potencial interessante, e a ideia de ter 3 anos para dar tempo para ele chegar, desenvolver e tudo mais. Foi um negócio considerado bem acessível para os cofres do Grêmio, então tá tudo certo, tá tudo bem. A análise, e esse é um ponto interessante para fechar aqui, da direção aqui foram feitas 7 contratações, que o Grêmio se fortaleceu do ano passado para esse, e que a partir de agora esse elenco não deixa a desejar para nenhum elenco do futebol brasileiro. Presta atenção,
7 contratações que o Grêmio evoluiu do que tinha do ano passado para esse e que agora não deve em elenco para nenhum do futebol brasileiro. Foi isso que o Antônio Brum disse. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.